Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Espero que você esteja bem, guardado, protegido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E nessa vez eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes não é muito falado, em especial na nossa igreja, que é sobre a questão financeira. Finanças, dinheiro. Estamos hoje, aí assistimos no Fantástico, né? Quem pôde assistir o Fantástico agora, esse final de semana, não tivemos o culto, sobre o ministro falando a respeito, o ministro da Saúde falando a respeito do cuidado que nós devemos ter, de ficar em casa, não afrouxar a quarentena e tudo mais. E por outro lado, nós temos nosso presidente que está preocupado com a questão econômica, que temos que ir à frente. São duas preocupações justificáveis. Porque se não tiver saúde, você não tem emprego. Mas também, se você não tiver emprego, você também prejudica a saúde. Então nós precisamos ter um equilíbrio dentro disso tudo, mas eu sei que neste momento nós temos sim que dar aí ter um cuidado muito grande com a questão da nossa saúde, do cuidado. E aos poucos a nossa cidade tem voltado aí às suas atividades, né? O comércio está aí já bem flexibilizado com relação à sua abertura, mas com os devidos cuidados, né? Temos o governo do estado aí mandando a gente usar máscara, então vamos cumprir, vamos usar as máscaras, evitar de estar cumprimentando, vamos seguir, né, a lei dos homens, aquilo que os homens têm nos orientado, porque com certeza fazem isso baseado em justificativas, em dados concretos. Pois bem, agora quero voltar para esse assunto, que é o assunto das finanças, que é muito importante para as nossas vidas. Hoje, o FMI prevê aí para esse ano que a economia mundial vai estar negativo em 3%. E a previsão para o nosso país é de 5%. Não é de ter aí uma subida, o Brasil vai ter um aumento do PIB, não, ele vai ter um decréscimo. Com isso, ou melhor, isso vai se notabilizar em desemprego, muitas vezes em desabastecimento, em tantas coisas ruins que a questão financeira vai trazer. Então nós precisamos cuidar das nossas finanças. Na verdade, deveríamos cuidar sempre das nossas finanças. Mas a palavra do Senhor nos diz, muito antes de pandemia, muito antes de tudo isso, que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Olha o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Olha só, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos, na nossa questão financeira, um chamado de Deus à fidelidade, a honrá-lo, como diz lá em Provérbios capítulo 5, honrar o Senhor com as primícias dos nossos bens, com aquilo que Ele tem nos dado. Né? Não é o que nós vamos dar ao Senhor. Na verdade, muitas vezes falamos, eu vou pagar o dízimo, mas na verdade nós estamos devolvendo porque é do Senhor. É o Senhor que nos dá. É esse entendimento que deve mudar em nossa mente, para entender que tudo é de Deus, o 100% é do Senhor. Ele nos leva a entregar 10% a Ele. E Ele nos traz uma promessa, a promessa da repreensão do devorador. Nós estamos clamando a Deus e muitas vezes olhamos para esse prognóstico, né, que assistimos hoje na TV, de uma defração, ou melhor, de uma infração, de uma diminuição da atividade no país, mas nós queremos orar, impor as mãos, repreender. Mas, meu querido e minha querida, só existe uma forma de pedir bênção de Deus sobre a nossa vida financeira. É ser fiel ao Senhor. É ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz que por causa da nossa fidelidade, Ele repreende o devorador. Oração forte, oração no monte, vigília, isso não repreende o devorador. O que repreende é ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eu sei que hoje nós temos a dificuldade dos templos estarem fechados por conta do perigo da aglomeração de pessoas, mas nós temos que encontrar meios
para que nós continuemos a ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Fazendo isso em casa, nós temos aí, junto com a nossa tesoureira, né, ela colocando lá as possibilidades inúmeras aí, pelo menos as 3 possibilidades de entregarmos, né, o nosso dízimo ao Senhor, vindo no templo, depósito bancário, ou pedindo para que ela ou eu mesmo, como seu pastor, possamos estar aí para pegar, mas o que importa é que você seja fiel ao Senhor, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Agora eu quero dar uma palavra. Você já sabe muito bem disso, que você precisa ser fiel ao Senhor, certo? Não é porque o templo está fechado que nós, não, como igreja, não temos as nossas demandas, aquilo que nós temos que fazer. Por exemplo, eu estou preocupado com os nossos missionários. Os missionários de missões estaduais, sim. No nosso caso aqui da nossa associação, o pastor Mateus. Mas tem muitos mais outros missionários espalhados pelo nosso Mato Grosso. As entradas das igrejas diminui o repasse para a nossa convenção, que, por consequente, diminui ou vai ter falta do dinheiro para poder pagar o salário desses missionários. Então, nós precisamos continuar fiéis ao Senhor. Agora, o 10% é do Senhor. Nós entregamos e, como igreja, nós administramos isso. Nós temos, sim, a possibilidade da administração disso juntos como igreja. Individualmente não. Individualmente o nosso papel é entregar ao Senhor. Mas como igreja nós podemos administrar isso, né? E fazemos isso através das nossas assembleias, da nossa diretoria e tudo mais. Agora eu quero falar também um pouquinho sobre os 90% que fica para você. Na verdade, tudo é do Senhor. A terra e a sua plenitude é do Senhor, diz a palavra de Deus. Tudo é do Senhor. Mas nós somos bons mordomos de Cristo. Então nós precisamos ter entendimento de que os 90% que nos sobra, 90% que são nossos para pagar água, luz, telefone, esse dinheiro também precisa ser cuidadosamente planejado para que nós possamos ter com ele abastança, nós possamos fazer muita coisa com ele dentro da nossa casa. Então eu queria dizer para você que se você aí não tem um controle financeiro, de repente você está endividado, está com problemas financeiros, primeira coisa, seja fiel ao Senhor. Primeira coisa, seja fiel ao Senhor. Eu vou esperar melhorar minha vida. Não, seja fiel ao Senhor e Deus vai abençoar você. Segundo, você precisa ter um controle melhor sobre as suas finanças. Um controle melhor sobre as suas finanças. Eu quero, neste momento aqui, dar um pausa nesse vídeo e eu quero colocar um vídeo de uma pessoa dando uma dica, dando melhor 3 dicas a respeito disso para você. Olá pessoal, que alegria, nós estamos estreando hoje aqui pelo YouTube, o meu canal, e são dicas, que eu quero estar dando a vocês sobre finanças, a área tão importante da nossa vida. Os especialistas dizem que 90% da nossa vida material está baseada em cima de dinheiro, de finanças. Dinheiro é um assunto muito importante e dinheiro é um assunto também altamente espiritual. Nós sabemos que 65% da população brasileira está endividada. O que é dívida? É aquele compromisso que você perdeu o controle, ficou desempregado, o dinheiro não entrou e você não pôde pagar e de repente começou a acumular juros e tudo. Então eu quero passar hoje para vocês, no nosso primeiro programa aqui pelo YouTube, eu quero passar para vocês 3 dicas importantes para você sair do império das dívidas. Antes de começar a falar sobre dívidas, nós temos que entender que a dívida tem o seu lado espiritual também. A raiz das dívidas tem no seu lado espiritual e nós temos que aprender a vencer as dívidas no espiritual e no material. É isso que eu estarei passando para vocês nesse tempo que nós tivemos todos os dias aqui através do meu canal no YouTube. Ok, vamos às 3 dicas então? Pois bem, primeira dica para você sair das dívidas. Você precisa pegar um papel, uma caneta, ou então uma planilha do Excel, se você é mais chique, tem um computador ali, você pega uma planilha, ou então pega um pedaço de papel, uma caneta, um caderno, uma agenda e anote todos os seus gastos
do dia, da semana e do mês. Anote todos os seus gastos. Por que isso é importante no processo da gente sair das dívidas? Eu chamo de mapeamento financeiro. Você vai mapear aonde está indo o seu dinheiro. Vai anotar os gastos grandes, os gastos médios e os gastos pequenos. Anote tudo ali, para você poder olhar para aquilo e ver onde está indo as suas finanças. Só anotar resolve? Não. Anotação do que você está gastando, de onde está indo o seu dinheiro, é apenas o começo desse processo que tem começo, meio e fim, que ele pode ser longo também, dependendo da quantia das dívidas, do tempo que você está endividado. Então, você precisa aprender. Primeira coisa, faça uma anotação, faça um inventário de onde está indo o seu dinheiro. A partir daí, você vai saber, como eu disse, para onde que está indo o seu dinheiro. Por que isso é importante? Muito importante, por quê? Porque vai te ajudar a começar o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você estabelecer prioridades para você sair das dívidas. Você vai ver ali tudo que você está gastando, aí você vai escolher prioridades para você pagar, para você sair das dívidas. Vale dizer para você que no processo de sair das dívidas, você precisa pisar no freio com gastos desnecessários, compras por emoções e assim por diante. Você precisa puxar o freio de mão. Não existe um meio sem sacrifício ou sem sacrificar algumas coisas da sua vida que você vai sair das dívidas assim sem sacrifício. Mas sacrifício a gente sabe que a gente tem que fazer em todas as áreas da vida. Para se formar, para comprar um carro, para comprar uma casa, a gente precisa fazer sacrifício. Mas temos que entender que sacrifício gera recompensas, sabia? Sacrifícios trazem recompensas. Se fosse só o sacrifício pelo sacrifício, seria muito doloroso. Mas é importante você entender que quando você sacrifica, vai gerar uma recompensa. Então, a ideia é você então estabelecer prioridades para você sair das dívidas. É você, vou ter que nesse processo enxugar, cortar. Aí vem a importância de você ter tudo anotado. O que eu vou cortar, né? Aí eu vou cortar isso, cortar aquilo, enxugar aqui, enxugar ali. Posso viver sem isso por um tempo, por muito tempo, ou não preciso mais disso. Isso é um gasto desnecessário, isso é ostentação e tal e coisa. Mas tem dívidas, tem contas que a gente não pode deixar de pagar, que é a conta de água, a conta de luz, as coisas básicas que a gente tem. Então, essas são prioridades que a gente tem que continuar pagando. Então, o segundo passo é esse: estabeleça prioridades para sair das dívidas. O primeiro, qual é mesmo? Anote todos os seus gastos. Segundo, estabeleça prioridades para você sair das dívidas. O que é a prioridade, Cristiano? Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo que é mais importante. Você não pode viver sem, então isso você não vai cortar, né, no seu orçamento. Terceiro passo para hoje: reduza o consumo desnecessário. O que eu vou cortar? O que eu vou cortar agora? Aí eu vou para a lista. Viu a importância da lista? E eu quero dar um conselho para você. Você realmente se debruce todos os dias por alguns minutos sobre a sua lista, sobre as suas finanças, na verdade, suas contas a pagar, a receber. Faça disso um hábito. Não feche os olhos às suas finanças. E aí comece a reduzir os custos desnecessários, não é? Saídas todas as noites para os restaurantes, coisas supérfluas, você vai cortando. É isso que eu digo: pisar no freio, puxar o freio de mão. Isso pode ser temporário, mas você vai ver lá na frente depois que você adquirir um hábito de economia também, Esse fator de você sair das dívidas é muito importante
exatamente por isso, porque você adquire novos hábitos. Pois bem, foi o nosso primeiro programa, Dicas Financeiras, para você mais ouvir e praticar. Deus te abençoe. Muito bem, você já ouviu aí ele falando a respeito de fazer uma lista daquilo que você tem como despesa, de dar uma olhada onde que você pode cortar e de fato você muitas vezes passar até privação de algumas coisas que são supérfluas pra gente. É coisas assim que não fazem tanta importância, mas que vai ser importante aquele dinheiro guardado, poupado. Porque, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente ao justo e ao injusto. E diante de todo esse cenário que nós estamos vendo no nosso país, e no mundo, não é só no nosso país, no mundo, de problemas, algumas pessoas estão até comparando, né, um futuro próximo à Grande Depressão que teve em 1929. Então, nós temos que cuidar para que a gente possa passar por isso. E cuidando uns dos outros, é claro, aquele que tem mais, cuida do outro. É o mesmo espírito que havia lá na igreja primitiva, mas também cada um tem que cuidar das suas próprias finanças, cuidar da sua própria casa. Cuidar da sua própria casa. Se você precisa de bênção de Deus na sua vida financeira, nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus para que Ele possa abrir porta de trabalho, para que Ele possa preservar o seu trabalho. Mas você tem que entender que não está apenas na mão de Deus, está em suas mãos. Ser dizimista, ser ofertante fiel e ser um bom mordomo, aprendendo a usar e administrar aquilo que Deus deu a você, aquilo que está em suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, a vida do teu povo diante de cenário, ó Deus, que muitos preveem algo terrível no futuro. Nós, ó Deus, queremos ainda mais, ó Pai, nos esconder no nosso castelo, na nossa proteção que é o Senhor, para que a cada dia, Senhor Deus, possamos ser guardados e protegidos por Ti. Meu Deus, se meu irmão, se minha irmã, se aqueles que estão nos ouvindo ainda não têm no seu coração, não tem na sua mente o entendimento, ó Pai, de ser fiel ao Senhor, que nessa hora o Senhor faça no seu coração, dê forças para que eles possam fazer isso. E alegria, como diz 2 Coríntios capítulo 9, ó Deus, dar com alegria. Meu Senhor Deus, abençoe, Pai, o teu servo que tem sido fiel. Ó Deus, derrame as bênçãos do Senhor, abra as janelas sobre a vida de cada um deles, Pai. E nos ajude, Pai, a administrar, ó Deus, o que o Senhor tem nos dado, sendo pouco ou sendo muito, que o Senhor nos ajude a administrar com sabedoria o que o Senhor tem nos dado, para que nas nossas finanças também possa se refletir a glória do Senhor. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.